Boa noite, meus amigos. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui no canal dessa casa tão maravilhosa, chamada Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Mas é uma bênção essa casa, né? Então, assim, meus irmãos, a casa está aqui de portinhas fechadas, né? Fazendo um atendimentozinho ou outro, mas logo a gente acredita que vamos estar aí de volta com algumas novas atividades. E aí esperamos os nossos irmãos, nossos companheiros e amigos, né? Que possam estar até aqui, vindo trazer muita luz para nós, né? Porque quem traz luz para essa casa não é os trabalhadores da casa. Quem traz luz para essa casa é vocês que vêm aqui trazer serviço para esse povo, né? Trazer serviço para esses nossos amigos, esses nossos companheiros, né? Que trabalham aqui com tanta alegria, com tanto amor. Então, a nossa sugestão de hoje é a gente falar do Pai. Porque nós estamos aqui nessa quarta-feira à noite, só que assim, ó, o dia que nós estamos gravando isso é o domingo do Dia dos Pais. Então, olha que dia bom para a gente falar de Deus, né? Porque a história de Deus, a gente precisa assim ir lá para trás um pouquinho, para a gente perceber um pouco como esse Deus foi se modificando, né? Mas como pode Deus se modificar se Deus é um, né? Mas a gente lá na história mais antiga, na história grega já, existia vários deuses. Aí Roma também foi buscar essa ideologia dos vários deuses. Mas daí veio um homem que trouxe a ideia, o Abraão, de um Deus único. Um Deus único criador. Mas essa ideia de a pouco ficou meio apagada e com o passar dos anos veio novamente Moisés, retirou o povo lá que estava escravo em Israel, o povo de Israel que estava escravo lá, né, na região do Egito, e daí ele novamente trouxe o Deus único. E no seu decálogo, que ele foi buscar lá no Monte Sinai, onde ele ficou 40 dias em meditação, porque ele subiu e só ia descer quando ele trouxesse a mensagem para aquele povo. E nesses 40 dias ele trouxe o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E esse mandamento, ele é 100% correto e atual. Só que daí na lei mosaica, ela foi sendo construída em volta de uma necessidade de época, de religião, de legislação. E esse Deus foi apresentado como um Deus vingativo, como um Deus punitivo, como um Deus que condenava, que julgava, um Deus que punia. Aí vem depois Jesus, com a boa nova, com a grande missão. E esse Jesus, que ainda não é compreendido na milésima parte pelos homens da terra, seja os homens encarnados e desencarnados, não se compreende ainda a grandeza da luz que veio. Porque até de Deus ele foi chamado. Mas ele é o nosso Deus? Não. Ele é um espírito, ele é um filho de Deus como nós somos. Mas quando ele foi chamado de Deus, entendia-se que a Terra era o universo, que a Terra era o centro e que o universo era para nós. Mas aqueles próprios que o chamaram de Deus, em algum ponto, pode ter sido para expressar uma grandeza e trazer assim seguidores. Mas mesmo eles não perceberam a grandeza deste homem. A grandeza deste homem, ou ser, ou espírito, ou anjo de mais alta hierarquia que já caminhou sobre o nosso solo, sobre a nossa grande mãe terra. Ele é um espírito que emana luz a todo aquele que verbaliza simplesmente o seu nome: Jesus, o Salvador, o Messias. Ele está em nós. Ele disse que estaria aonde estivesse um ou mais em seu nome. Ali ele estaria no meio. E aqui nós estamos em nome dele, trazendo essa doutrina que ele próprio nos trouxe como Consolador prometido. Então esse Jesus,
Ele vem nos apresentar um Deus amoroso, um Deus Pai, um Deus Mãe, um Deus Avô, um Deus Avó. Porque o amor do avô e da avó, quem experimenta, dá para explicar? Para quem não é avô e avó, não dá, né? Não dá para explicar. Eu ainda não, Edson, não sou avô e avó ainda. Não sou. Mas sou pai e sinto essa energia e vejo nos avós, né? Vejo nos avós. Esse amor que parece que não tem explicação. Então, Deus é esse amor pela humanidade. Então, vamos pensar. Se Deus criou-nos e nós, sendo criação, não iríamos punir nossos filhos por toda a vida deles, por algum ato cometido? Imagina se Deus iria condenar um filho ao inferno pela eternidade. Não, isso já está desconstruído. Será que Deus pediu que amasse a Ele sobre todas as coisas porque Ele é orgulhoso? Será? Porque Ele é vaidoso? Não, vocês sabem que não. E quando perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento, Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao teu próximo como a ti mesmo. Porque senão não tem como amar a Deus sem amar o nosso próximo. E olha que vamos parar no nosso comentário de hoje apenas no próximo. Não vamos falar do que Jesus disse, não vamos nem falar aqui, que Jesus disse que não basta amar o próximo, que é necessário amar o inimigo. A sociedade de hoje está tão difícil de amar o próximo, porque o próximo, ele nos remete inveja. E isso, meus filhos, ele nos remete inveja. E a gente conflita com aquele que está dentro da nossa casa, com aquele que trabalha com nós na casa espírita, porque ele falou uma frase que a gente não gostou, simplesmente. E daí a gente não ama nem o nosso próximo. Então não adianta nós falar hoje de amar o inimigo. Vamos falar de amar o próximo. Não tem como amar Deus sem amar o próximo. E como amar o próximo se nós vivemos num mundo de que o bezerro de ouro está erguido sobre nossos tetos, sobre nossa cabeça? Como fazer isso? Se o mais importante é ganhar, se o tempo é dinheiro, e eu tenho que ganhar moeda, ganhar moeda, ganhar moeda. Como fazer isso? Parece difícil, porque daí eu vou competir com o próximo. Eu vou ser competitivo, eu tenho que ganhar dele. Aí quando me sobra alguma merequinha, aí eu vou lá doar para alguém, para dizer para Deus: ó Deus, eu fiz minha caridade. Tu tá vendo? Deus não precisa da nossa caridade. Deus não precisa. Nós necessitamos praticar a caridade para pagar uma multidão de pecados através do amor. É isso que nós precisamos. É nós que necessitamos. Agora, se eu amo mais mamon, representado como ter, como dinheiro, não sobra espaço para Deus. Aí o espírita acha que o espaço para Deus ele é uma vez na semana, na casa espírita, assistir uma palestra, tomar um passe. E daí ele fez a parte dele com Deus. O católico acha que a parte dele de amar Deus é ir na missa. Na missa e tomar uma hóstia, pagar o dízimo, o centésimo, e ele está de acordo com Deus. E daí uma vez por ano botar na sacola as roupas que sobrou lá e dar para alguém. Mas dá sem nem olhar no olho, dá sem nem dar um abraço. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus, por que Deus falou que a gente precisa amar Ele? Porque Jesus disse isso. Para nossa segurança, meus filhos. Para nossa segurança. E isso
para nossa segurança. Por que tanto suicídio hoje em dia? A gente não está criticando aqui ninguém, porque a equipe espiritual hoje, ela está pronta, está apta a estar resgatando cada filho que cai, através do suicídio. É a própria Mãe Maria que ordena isso. Cada filho que cai, eles vão amparar. Só que esse filho vai precisar passar pelas consequências do seu ato. Porque é ele que escolheu esse caminho. Então a oração de vocês, ela ajuda muito. O julgamento não. A crítica não ajuda. Não adianta rezar de noite e de dia e ir lá comentar com os outros a circunstância que pode ter levado. Isso não adianta. Mas Mãe Maria está ali, com a sua falange de manto azul, buscando esses rebentos ao colo. Mas esses rebentos ao colo vão ter uma caminhada longa. Difícil, mas com oportunidade. Não por castigo. Então, o que nós necessitamos hoje, nessa sociedade turbulenta, que está como num mar de tempestade, é a gente se ancorar em algo firme e forte. Não adianta botar nossa canoa num rio de corredeira, num tronco que está passando. Nós vamos embora com aquele tronco e vamos se afundar, cair numa cachoeira, num precipício. Então eu tenho que atar minha canoa onde? Eu tenho que atar minha canoa em alguma coisa sólida, numa raiz de uma árvore forte, numa pedra forte. E qual é a única coisa que é forte, que é perene? É Deus. É espiritualidade. É religiosidade. E onde é que está Deus? Está na casa espírita? Na igreja católica, na evangélica, no muçulmano, no budista? Não. Deus está dentro do coração de cada um de nós. Mas essa lição é tão antiga e tão difícil de entender. Por que o homem tem necessidade de estar dentro das igrejas, dentro do centro? Por quê? Para a vida social, para se entender, para estudar, mas experimentar Deus é um ato individual. É dentro do teu próprio coração. É aqui que nós vamos falar com Deus. Então, se você está fechado na sua casa, aproveita. Aproveita para experimentar Deus. Porque Ele vai responder tudo para você. No altar do teu coração. Mas você precisa elevar a tua vibração, o teu pensamento. O céu não é lá em cima. O que é o céu? Se não tem inferno, não tem céu. Mas existe ambientes, lugares, energias. E Deus está então em toda parte. Porque Deus é onipresente. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Como uma internet. A internet ela não está em volta até a área que ela alcança. Aqui nesse centro tem uma antena ali e ela manda para um raio de volta aqui um sinal de internet. Ali tem informações. Passa a parede, passa tudo. E o povo vai ali, conecta, acha normal. Agora, se dizer que Deus está aqui dentro da minha casa me vendo, talvez achar, mas como pode? Porque nós não temos ideia do que é Deus. Deus não é como nós. Deus não é como esse corpo. Mas nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Fomos. Fomos sim. Mas nós somos um corpo? Não, nós não somos esse corpo. Nós somos um espírito, uma centelha divina. Tu quer representar o que é a alma? Olha essa lâmpada lá, ó. Tá vendo? Essa lâmpada acesa? Isso aí é a coisa que mais perto de nós a gente pode representar a alma. Daí perguntado André Luiz, conversando com seus instrutores, mas qual a representação de Deus se ele não tem uma corporeidade? Se ele não é antropomórfico? Qual a representação? Porque o ser humano só aprende por analogia, por comparação. Então eles respondem: o sol é o que no mundo conheceis que mais pode representar o que é o divino. O sol não é um e está para bilhões? Vamos refletir só. Aquele pequeno ser, conhecido como minhoca, que habita
debaixo da terra. O que é que dá vida para ele? É o sol. Ele sabe da existência do sol? Não sabe. Ele precisa saber da existência para que o sol lhe dê vida? Não precisa. O homem precisa saber que Deus existe para ele viver? Não precisa. Mas ele precisa saber que Deus existe, entendê-lo para ser feliz? Aí precisa. Porque senão nós vamos ter grandes desgostos. E aí nós vamos estar ancorados num tronco frágil vagando por aí e nós vamos para qualquer lugar e nós vamos afundar. Jesus não disse para cada dia basta o seu mal? E nessa mesma passagem o que ele diz? Onde está o seu tesouro? Aí está o teu coração. Ali está teu coração. Então, o nosso coração, o tesouro nosso, se for algo aqui do mundo físico, meus irmãos, se for aqui do mundo físico esse tesouro, ele não é nosso, não nos pertence, é um equívoco, é um grande engano do ser humano. Ele achar que ele possui algo. Nos é tudo emprestado, dentro do nosso merecimento e do nosso esforço. Mas quando ele disse que o seu tesouro é o seu coração, e o seu tesouro estiver no banco, e o banco falir, o que vai acontecer? O que aconteceu lá nos americanos, nos Estados Unidos, quando teve a quebra. Eles investiam nas bolsas, as bolsas quebraram e eles se suicidaram, porque era o tesouro deles. Se o seu tesouro for a sua casa, a enchente levar, pode ser que você perca a sua vida, a sua existência, não suicida, mas caia numa depressão profunda. Então eu não devo valorizar as coisas que conquistei? Deve, mas ela não pode estar acima de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deu para entender o que nós queremos explicar? Então temos que dar valor às nossas coisas, ser feliz, sermos gratos por ter conseguido para usar bem, mas não querer possuir, guardar, trancar e achar que eu não posso viver sem algo material. Porque nós vamos falir daí. Agora, se essa busca for algo que rodeia em volta de um eixo central chamado Deus, espiritualidade, Jesus, aí sim. E para isso, você não precisa ser espírita que você está vendo no canal. A Casa Espírita está de porta aberta. Porque ela também é conhecida como ciência, como religião, como filosofia. Você, meu irmão, que não conhece o Espiritismo, você pode frequentar a sua igreja e frequentar o Espiritismo. No Espiritismo, dai de graça o que de graça recebestes. Então, se um dia você vier na Casa Espírita e quiser comprar um livro, um exemplo, aqui tem livros para vender, você vai pagar pelo livro. Fora isso, toda Casa Espírita cristã nunca te cobrará R$1, por nenhum tratamento, por nenhuma palestra, por nada. Mas o que a gente quer dizer? Que você precisa se envolver com a religiosidade. Se você é católico, meu irmão, se envolva com a sua comunidade. Vá lá ver se não tem um pátio para varrer. Vá lá ver se não precisa de alguém para trabalhar. Não é só pagar o dízimo. Vai lá ver se não precisa dar uma catequese. Se você é do centro espírita, estuda. Não vai só na casa para receber passe. Vai procurar estudar, procurar compreender. Agora, estude em casa. Depois, começa a ter disciplina. Começa a botar disciplina na tua vida para coisa espiritual. Porque para o trabalho você tem horário. Para sair para uma festa, uma coisa você tem horário. Mas para Deus nós não temos horário, nós temos o que sobra. E isso não é amar a Deus. Isso não é amar a Deus. Então bota um horário para fazer um momento de prece e de oração com a tua família dentro do teu lar. Pelo menos uma vez por semana, que é o que a gente chama de evangelho no lar. Não perca a oportunidade da educação evangélica dos teus filhos para terceiros. Coloque eles sim na instituição que tenha para ele viver em sociedade com amiguinhos que pensam da mesma ideologia que ele. Mas não renegue a educação apenas a estas pessoas. A educação espiritual, a apresentação de Jesus é um dom tão grande que nem um pai deveria perder, ou uma mãe, isso, de ensinar seus filhos, né? Então, já estamos aí com 20 minutinhos.
pensamos em deixar uma mensagem de reflexão, não trazendo verdades, mas trazendo pensamentos, trazendo ideias, né? E hoje, nesse Dia dos Pais, quero homenagear então todos os pais. Vocês estão vendo, já vai ser uns dias depois do Dia dos Pais, mas o dia que eu estou gravando é Dia dos Pais. É hoje aqui, agosto de 2020, né? Então, quero deixar minha homenagem, mas principalmente ao pai Arnaldo, né? Porque é o meu pai, que já está aí 3 anos no mundo espiritual, então compartilhou com a construção desse ambiente aqui, e dessa partilheira igual estou usando foi ele que fez, então sinto ele presente imensamente sempre comigo. Quero deixar minha homenagem especial para ele, e também não poderia deixar de dizer a minha esposa e ao meu filho, né? Porque sem ela eu não teria oportunidade, e sem ele, né, de ter aceitado nascer, a oportunidade de ser chamado de pai, que eu acho que é uma grande dádiva, né? Que quem nessa existência não tem essa oportunidade, terá nas existências futuras, né? Então, não queremos deixar ninguém aqui triste. Nosso muito obrigado, que Deus nos abençoe hoje e sempre. E também, hoje, queria agradecer em especial também ao meu grande amigo espiritual, que esteve com a gente presente aqui nessa nossa reflexão, mais dele do que minha, meu companheiro e amigo nosso da fraternidade, Pai José. Nosso muito obrigado.